Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus por reiniciarmos mais um programa nesse início de semana, hoje segunda-feira, dia 19 de julho. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Fotografia, Dia do Artista de Teatro, Dia da Caridade e também o Dia Nacional do Futebol. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, queremos parabenizar a todos pela passagem do seu dia, a celebração para os fotógrafos, para os artistas de teatro, para os que realmente realizam caridade ou uma obra de assistência filantrópica, de assistência social, né? Um ato de generosidade, e eu acredito que todos devem sentir-se realizados por exercer a sua profissão. Dentro de instantes nós estaremos trazendo uma palavra que nós ministramos em nossa igreja, controvérsias do caminho para o céu. Você vai ouvir logo mais essa primeira parte da mensagem que nós ministramos em nosso templo recentemente. Devo lembrar a todos que nós estamos já nos programando para o Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, que será realizado de 11 a 15 de novembro, e você pode já colocar em sua agenda, você não pode perder. Essa festa será realmente uma festa bonita. Ainda estaremos contando, além dos preletores Alexandre Ximenes, pastor Ivan Marinho, pastor Dr. Carlos Alberto, o conjunto Embaixadores de Sião, o cantor Armando Filho. Serão noites inesquecíveis. Inclusive, se você quiser já participar de antemão, nós estamos já preparando canecas para serem distribuídas com aquelas pessoas que desejarem celebrar conosco essa festa de aniversário, camisetas também, enfim, você não pode perder essa festa. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e você, desde já, está convidado. Sem perda de tempo, antes queremos deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, que sempre está em nosso programa, louvando a Deus com hinos como este. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, 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 louvai a Deus, aleluia, 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 cante ao Senhor. Olhe suas mãos e cante a Deus, aleluia. Olhe seus pés e cante a Deus, aleluia. Olhe também o seu irmão e cante a Deus uma canção. Louvai, 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 louvai a Deus, aleluia, 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 cante ao Senhor.
olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, louvai, louvai a Deus, aleluia, 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 cante ao Senhor. Boa noite a todos, graciosa paz. Amém, irmãos? Aos que estão presentes, queremos aqui dizer que estamos muito felizes de ver que vocês estão aproveitando, sabendo tirar proveito desses dias de flexibilidade. Nós vamos trazer uma palavra hoje evangelística. Eu orei muito esta semana passada, semana retrasada, Deus foi falando ao meu coração. E nós vamos dar um tema à nossa mensagem de hoje à noite, baseado lá no livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo 26, aonde lemos: há caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas ao final são caminhos de morte. Vamos repetir comigo, por favor? Mesmo que a sua Bíblia seja de edição corrigida, atualizada, ainda assim, ou revisada, leia comigo esse texto, onde basearemos a mensagem desta noite. Todos: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Eu, quando sempre, você já sabe, preparo os sermões, eu oro, medito, pesquiso, eu gosto muito de uma versão na linguagem de hoje. Não que aquilo que nós acabamos de ouvir ou ler não tenha sido compreendido, mas é porque na linguagem de hoje, ela dá assim um sentido bem simplório. E o mesmo texto na linguagem de hoje diz assim: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará a encontrar a morte. Mas assim, bem esmiuçado, né? Na linguagem bem vulgar. Eu vou repetir: há certos caminhos que parecem perfeitos aos olhos humanos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. É bom lembrar aos irmãos, como introdução, que nós estamos vivendo um momento atípico em todo o mundo. Dado o elevadíssimo número de pessoas que estão sendo levadas a óbito, hoje, basta você ouvir um telejornal, basta você ouvir qualquer órgão noticioso, a mídia, ou algum parente próximo, algum conhecido, algum vizinho que mora no seu bairro, na sua rua, que veio a óbito. A primeira pergunta que a gente faz é essa: morreu de quê? O povo está tão tão preocupado com essa doença, que a primeira pergunta que a gente faz é: morreu de Covid? Foi de quê? Alguns estão morrendo do coração, infarto, outros estão tendo problemas de câncer. Vários irmãos têm sido infectados por essa doença também, a gente sabe. Mas a pergunta, dado o elevadíssimo número de óbitos em todo o mundo, a pergunta do momento é essa. Fala-se hoje mais em morte do que em outras épocas. Talvez em tempos de guerra não se falou tanto em tantas mortes como agora nesses últimos anos, depois dessa doença. Onde você chega, o assunto é esse é o assunto do dia: café, almoço e janta. Em casa, quando sempre eu chego, a minha esposa diz: olha, morreu fulano, morreu cicrano, morreu Betrano. Um médico infectologista famoso aqui de Campina Grande morreu ontem ou foi ontem.
E eu não ando muito assim, eu estou mais focado pela palavra, minha atenção está aqui. Aí eu não tenho esse tempo para estar ouvindo quem morreu, quem deixou de morrer, gente próxima, gente distante. Não estou fazendo apologia a você não sentir, não ter sentimento por alguém que morreu. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas eu estou mostrando que agora, a preço de hoje, o assunto é morte. E por falar em morte, tem muita gente que está temendo, de medo de morrer. Nós demos esse título, Controversos Caminhos para o Céu, porque no finalzinho, o escritor sagrado, o sábio Salomão, ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos, respondam, caminhos de morte. E aí, meus irmãos, é bom que a gente, nessa noite, introdutoriamente falando, falemos um pouquinho sobre os dois aspectos da morte: a morte espiritual e a morte física. Qual é das duas a mais grave, pastor? A morte espiritual. Porque do modo como nós, quando perdemos um ente querido, seja seu pai, sua mãe, um filho, um vizinho, um amigo, a gente vai sentir a dor da separação temporária. Enquanto que a morte espiritual é uma separação eterna. A pessoa que morre sem Jesus vai estar eternamente separado de Deus. Não sou eu que estou dizendo, nós vamos ver isso hoje na Bíblia, na palavra de Deus. De sorte que a morte física, ela tem um aspecto do sentimento de perda humana. Sexta-feira eu estava fazendo a cerimônia fúnebre da nossa irmã saudosa Alaide Nunes. Dormiu no Senhor, problema cardiovascular. E enquanto nós estávamos ministrando ali aquela palavra, eu estava vendo quanta gente naquele momento estava naquele clima de comoção, de tristeza, né? Porque estava perdendo uma mãe, perdendo uma sogra, perdendo netos, perdendo avó e bisnetos. Então o sentimento o clima era aquele de tristeza, de saudade. E é isso que a morte física ela deixa como efeito para aqueles que ficam. A morte espiritual, ela é tão forte quanto a morte física. Lá no livro de Gênesis nós encontramos a causa que trouxe o efeito da morte espiritual. Deus havia colocado os nossos pais lá no Éden para que eles administrassem todo o Éden como mordomos, e Deus estabeleceu uma ordem que todos nós sabemos, que ele comesse de toda a árvore, de todo o fruto que havia no jardim, porém da árvore do fruto do conhecimento do mal não comessem, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja a certeza, veja a afirmação profunda: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E essa morte que está lá em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Essa é terrível. E eu quero dizer uma coisa, diga-se de passagem: nesses dias muita gente está morrendo sem Jesus no coração, e por isso é que muita gente está com medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Biblicamente falando, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo, não tem escapatória. Então não tem meio termo, não tem arrudeios, é a verdade. Se estão negando, se estão deixando de passar essa informação bíblica, divina, a respeito da eternidade, muitos vão responder diante de Deus, muitos líderes religiosos vão responder diante de Deus, porque não esclareceram o povo a respeito desse momento. Esse é um momento oportuníssimo, que a gente não pode desperdiçar a oportunidade de falar sobre a vida eterna. A vida eterna para aqueles que nasceram de novo, a vida eterna para aqueles que têm certeza para onde vai quando morrer, ou quando vier fechar os seus olhos, ou dormir no Senhor. Então a segunda morte é mais grave do que a primeira. Por isso que nós denominamos esse tema controvérsias ou controversos caminhos para os céus. Lá no livro de Provérbios, eu vou citar vários textos
que me vieram à memória quando eu estava preparando esse sermão. Nós encontramos lá no capítulo 6, versos 16 a 19, a seguinte escritura: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. São 7. 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. Dentre essas 6 coisas que ele aborrece, uma delas é aqueles que derramam sangue inocente. E eu estive analisando o que é que o escritor estava querendo dizer sangue inocente. Seria pessoas que estão mortas, estão sendo assassinadas, estão morrendo de forma inocente? Não, não se trata disso. E eu fui ver direitinho o sentido realmente dessa expressão, mãos que derramam sangue inocente. Vamos pensar aqui: quantas vítimas, quantas pessoas, quantas crianças inocentes estão sendo assassinadas por causa do aborto? Então são essas mães e pais que estão derramando sangue inocente. A criança não teve nem o direito de optar em existir ou deixar de existir. Elas foram mortas no ventre das suas mães. E agora, recentemente, bem recentemente, a Argentina aprovou o aborto. E eu peço que vocês, tanto os que estão em casa como os que estão aqui presencialmente, oremos, porque nós não estamos isentos. O projeto já está no Congresso Nacional para ser aprovado. E aí vão ser milhares e milhares de crianças que vão ser assassinadas. Pense que isso é muito sério. A gente está alarmado com o índice aqui no Brasil, já beira os 500 mil mortos. Agora imagina quantas 500 mil crianças foram assassinadas por crianças inocentes assassinadas por alguém que derramou sangue desses inocentes. Não tiveram o direito de existir, não tiveram o direito de nascer, não tiveram o direito de viver. A coisa é séria. E aí, meus irmãos, eu penso que por causa da morte, como diz o texto, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. E na tradução da linguagem de hoje que eu li para vocês, é muito interessante que se diga de passagem, o texto que nós estamos trazendo como meditação, na linguagem de hoje diz: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Quando a gente vê esse índice de crianças que estão morrendo, estão sendo assassinadas antes de nascer, a gente pensa que as pessoas estão agindo, algumas mães, entre aspas, estão agindo assim porque, eu não tenho condições, eu não posso, eu sinto dificuldades, às vezes é uma gravidez indesejável, então para não sofrer vexame, não passar vergonha, vou tirar a vida dessa criança. Isso é crime. Isso é crime. Isso é derramar, são mãos que derramam sangue inocente. Então, quando a gente está falando de morte, nós temos que pensar também naqueles que estão morrendo sem ter o direito de viver. Nem chegaram a nascer, nem chegaram a existir no sentido físico, biologicamente, de ter sido externado do ventre, de ter saído da madre. Não vamos pensar só em quem está morrendo de Covid, não vamos pensar só em quem está morrendo de uma patologia aí qualquer, que seja de outra doença qualquer, mas vamos pensar também nesses indefesos, que estão morrendo também, que estão sendo barbaramente assassinados. Sempre quando eu falo sobre essa questão do aborto, eu gosto de perguntar aos que defendem o aborto: me diga uma coisa, se você tivesse uma mãe que lhe abortasse, você gostaria? Se você deixasse de existir porque sua mãe lhe matou no ventre? Aí a pessoa fica não. Para os outros funciona, não para si. Isso é crime. Conquanto, meus irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que a morte é uma separação.
Física e espiritual. Física no sentido da gente enterrar o nosso ente querido. Espiritual no sentido de haver uma separação eterna de Deus. Eu tenho observado que muitas funerárias, elas criam uma nomenclatura que ela dá uma certa, vamos dizer assim, fantasia, o nome de fantasia. A viagem. Que viagem? Para onde? Outra nomenclatura. Vai com Deus. Para onde? Para onde vai com Deus? Ou então, caminho da paz. Caminho dos céus. São muitas nomenclaturas. Aqui em Campina Grande nós temos várias delas. E aí eu crio essa pergunta: vai com Deus para onde? Boa viagem para onde? Porque muitos estão morrendo sem Jesus, sem Deus. Muitos estão morrendo sem Jesus, que não vão para o céu, vão para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, nós vamos ver isso logo mais na palavra de Deus. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Não tem meio termo, não tem arrudeio, não tem boquinha não. Desculpa a expressão bem vulgar. Não tem nenhuma mortuária, não tem nenhuma casa dessas que diga assim, vai sem Deus. Mas era bom que tivesse, para que a ficha caísse. Mas ninguém vai botar esse nome, uma mortuária, vai sem Deus. Por quê? Por que ir sem Deus? Mas na realidade vai sem Deus. Se não nasceu de novo, se não se tornou uma nova criatura, se não aceitou Jesus, se não nasceu de novo, se a sua vida não foi regenerada, transformada, justificada pelo sangue de Jesus, vai para outro lugar, menos o céu. Porquanto pelo fato dos homens não terem o conhecimento e nem o temor a Deus, nem a sua palavra, eu quero dizer para vocês que aí eles criam muitos caminhos controversos o caminho. Essa é a temática dessa mensagem. Controversos, quer dizer, há uma controvérsia de caminhos, ou de vários caminhos, que não levará jamais o homem ao céu. E eu comecei a pensar, que caminhos seriam esses? Que caminhos controversos seriam esses? Presta atenção. Há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. E aí eu vou começar a enumerá-los. Se for por uma mera coincidência, você que está em casa me ouvindo agora e me assistindo, você diga isso, eu me enquadrei nisso aí, pastor. Então é uma controvérsia. O caminho, primeiro, da religiosidade. Esse é o primeiro, a primeira controvérsia. O caminho da religiosidade. Está assim de gente. Porque há milhares e milhares de religiões espalhadas no mundo inteiro. Muitas religiões, milhares e milhares. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Samaritana. Não diz o nome dela, diz que ela era samaritana, morava em Samaria. E essa mulher, no Evangelho de João, capítulo 4, verso de 1 a 42, nos diz que ela estava lá no poço de Jacó para tirar água. Jesus veio e disse, dá-me de beber. Quem és tu? Como sendo tu judeu, vem a mim, que sou samaritana, pedir, dar-me de beber. Então Jesus travou um diálogo com aquela mulher. E depois de ter travado o diálogo, Jesus então pergunta àquela mulher. Ele tinha dito, vocês estão tirando de uma água, quantas vezes você tiver, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Senhor, dá-me de beber. Vai, chama teu marido. Ela respondeu, não tenho marido. Aí Jesus disse, bem disseste, porque já tivesse 5 relacionamentos, como hoje tem muita gente que casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia. Às vezes nem casa, às vezes vai viver uma vida amigada, né? Esse é o termo. 1 vez, 2, 3, 4, 5 vezes. E esse com o qual tu vives agora não é teu marido. Vejo que tu és profeta, porque descobrisse o que se passa em minha vida. Jesus então disse,
para aquela mulher que ela precisava, dado a identidade dela pecaminosa, como uma prostituta, ela precisava de ter um encontro com aquele com o qual ela estava travando um diálogo. Vejo que tu és profeta. Na concepção daquela mulher, de alguns judeus, Jesus não passava de um rabino, não passava de um judeu, não passava de um profeta e tchau, nada mais. Jesus perguntou aos apóstolos: que dizem os homens a meu respeito? Uns dizem que tu és Moisés, outros que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, que é que dizem a meu respeito? Disse Jesus. Como é que vocês me veem? Que leitura vocês fazem a meu respeito? Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acredito que você, telespectador, internauta, de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos. Mas amanhã você está convidado a continuar ouvindo esta mensagem que nós tivemos recentemente pregando em nosso templo. Desejo a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. E antes de encerrarmos o nosso programa, você ficará mais uma vez com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, e até amanhã. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.